Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estarmos na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Vocês estão alegres com o Senhor nesta manhã? Amém. Acabamos de cantar agora sobre o nome de Jesus, mas antes de entrarmos na mensagem, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, também pelo meu pastor Joel, na pessoa do pastor Alcir, né, e os demais membros da diretoria da igreja, dos nossos pastores. O tema da mensagem de hoje, né, é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus para a humanidade? Então, acabamos de cantar um corinho, eu gostaria de repetir com os irmãos esse corinho, uma vez eu pedi, porque fala muito a respeito disso. Quem é Jesus para nós? Então, abra seu coração mais uma vez e louve ao Senhor com essa canção. Jesus é o Messias que veio nos salvar, e a tumba está vazia, a morte ele venceu, e nada o deterá, se nele há poder, ele é Jesus. O seu nome é, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Declare, irmãos, cante com seu coração. Quebra as cadeias, brilha nas trevas, o fogo é o teu nome é poder, o teu nome é cura, o teu nome é vida. Quebra as cadeias, brilha nas trevas, o fogo é. Aleluia. A igreja toma assento glorificando o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo de número 18. Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao versículo 18. E diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outro, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam, não somente aqueles discípulos mais próximos de Jesus, mas também outros que os seguiam, apesar de estar tanto tempo com Jesus na caminhada e ter visto os milagres que Jesus operava, que ele tinha feito. Ainda assim, muitos não tinham a certeza, a claridade de quem era Jesus. E eu gostaria de deixar essa interrogação e depois uma exclamação. Quem é Jesus Cristo na sua vida? O que ele tem sido para você?
Para muitos, ele é apenas um personagem da história. De forma que o homem ele procura nas religiões, muitas das vezes, buscar essa resposta, na procura, né, de um Deus, na procura de servir a Deus, de buscar a Deus. O homem incessantemente tenta de todas as formas, de todas as maneiras, encontrar Deus. Mas não consegue, porque pelos seus próprios esforços o homem não consegue. E quando nós pensamos nesse momento, nesse contexto onde essa passagem ela acontece, eles estavam na cidade de Cesareia de Filipe. Alguns pensam que esse Filipe era o Filipe evangelista, mas esse Filipe aí, Cesareia de Filipe, Filipe era filho de Herodes, o Grande, e eles tinham o costume de colocar o nome do imperador César, não é? Como homenagem, por isso que é Cesareia de Filipe. Filipe colocou o nome dessa cidade em homenagem a César. Antes tinha um outro nome, essa cidade chamava Panéias, e era um santuário, era um lugar de santuário a um deus chamado Pan, ao deus Pan. Não vou entrar nessa questão agora. Jesus estava ali na companhia dos seus discípulos, e ele pergunta para o pessoal: quem vocês dizem? Quem vocês dizem? Quem vocês ouvem falar a respeito de mim? Será que eles conheciam Jesus na essência? A busca do homem em se aproximar de Deus, como nós dissemos aqui no início, muitas das vezes perpassa pela religião como uma tentativa de se encontrar Deus, de descobrir quem é o Senhor Jesus através das religiões. Hoje é um culto de missões, é um culto de conscientização, porque nós precisamos tomar consciência, irmãos, que nós, como igreja, temos a chave da morte e da vida. Nós temos a chave do inferno nas nossas mãos, através do sacrifício da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos a capacidade e o poder, pelo Espírito Santo, de ir lá na portinha do inferno, porque muita gente está caminhando para lá, e tem alguns que já estão com o pé lá dentro. Nós, como igreja do Senhor, temos a capacidade de ir lá na porta do inferno e tirar, salvar, resgatar essa pessoa que está morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Já parou para pensar nisso, a autoridade que você e eu temos, dada por Deus segundo a sua palavra? Nós temos essa autoridade, irmãos. Não foi dada aos anjos essa possibilidade. Eles não foram chamados para pregar o evangelho, não. Os anjos, eles foram designados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. O papel dos anjos é esse, mas o papel da evangelização, o papel de anunciar quem é Jesus, ele cabe à igreja do Senhor, que somos eu e você. Amém ou não amém, irmãos? Essa responsabilidade, ela é nossa, ela é minha, ela é sua. É por isso que você está aqui nesta manhã, é por isso que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, é por isso, irmãos, que o Senhor nos tirou para fora, né, e nos tornou uma igreja, a eclésia, tirados para fora do mundo com um propósito. Nós temos esse propósito. Nós temos a palavra de Deus nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração. Mas não pode ficar somente para a gente. A gente precisa compartilhar. Como é que é em inglês? To share. Eu não sei muito inglês não, mas, né, alguma coisa a gente arranha aí, né? Então, compartilhar. Quanto nessa tentativa do homem em buscar a Deus, através das religiões, eles não conseguem, eu vou passear um pouquinho rapidamente por essas principais religiões que existem e o que eles pensam a respeito de Jesus, quando tentam buscar resposta em quem é Jesus, o que essas religiões elas oferecem. Vamos pensar num primeiro caso, que é o hinduísmo. Vamos pensar nessa religião, o hinduísmo. A maioria dos hindus, daqueles que professam uma religião hindu, eles estão na Índia.
Para os irmãos terem uma ideia, eu acho que uma vez, há muito tempo atrás, eu compartilhei isso com os irmãos, para os irmãos terem uma ideia sobre a Índia e sobre o hinduísmo, se você pegar a extensão territorial da Índia, ela é em torno de 2,5 vezes menor que a extensão territorial do Brasil. Vamos lá? Mais uma vez, para os irmãos entenderem a seriedade do negócio. A Índia, ela é um país que, em extensão territorial, ela é 2,5 vezes menor do que o Brasil. Mas a população da Índia, deixa eu aproveitar e perguntar aos irmãos, qual é a maior população do mundo? Alguém pode se arriscar aí? A China? Quem mais? Índia. A China já foi. Hoje, a Índia ela tem em torno de 1,4 bilhão de habitantes. Por isso que eu fiz questão de fazer essa comparação. Olha só, o Brasil, que tem a extensão territorial 2,5 vezes maior do que a Índia, em população, a Índia, o Brasil hoje tem em torno de 220, vamos arredondar, 220 milhões de habitantes, num país de extensão territorial 2,5 vezes maior do que a Índia. Mas a Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, o Brasil 220 milhões. Imagine o tanto de gente que tem na Índia. A maioria dos seus habitantes são hindus. E quando você vai para o hinduísmo para tentar entender quem é Jesus para os hindus, você se depara com uma situação muito triste. O hinduísmo ele tem em torno, a religião, porque ela não está concentrada apenas na Índia, mas também em outros países, como o Paquistão, né, e outros países ali ao redor, Nepal, Ilhas de Maurício. A Índia, aliás, o hinduísmo, ele corresponde a 15%, a religião corresponde a 15% de toda a população do mundo, ou seja, 15% do mundo são hindus. E quando nós vamos lá, entre os hindus, na religião, perguntar quem é Jesus para vocês, eles dizem o seguinte: para os hindus, Jesus foi um avatar de Vishnu. Um avatar. O que é o avatar? É a representação, como se tivesse reencarnado. Jesus ele foi uma reencarnação de Vishnu, uma materialização de Vishnu. Mas quem é Vishnu? O Vishnu. A religião hindu ela tem a sua trindade. O primeiro da trindade do hinduísmo é o Brahma. Não tem nada a ver com a cerveja, não, nem com o Guaraná Brahma, viu, irmão? Mas o nome dele é Brahma. Tá? Então, Guaraná Brahma não tem nada a ver com esse Brahma. Então, você tem o Brahma, você tem o Vishnu e você tem o Shiva. A coisa é tão doida que ele diz o seguinte, que Brahma é o criador, é aquele que cria, Vishnu é aquele que mantém, e Shiva é aquele que destrói. A cada de tempos em tempos, vem o Shiva e destrói tudo. Aí vem o Brahma, reconstrói tudo. E vem o Vishnu e mantém tudo. Não tem lógica. A religião hindu ela é baseada na reencarnação, como o espiritismo é. Mas quando você vai nessa religião tentar buscar quem é Jesus, para eles, para alguns deles, Jesus ele foi esse avatar do Deus Vishnu. Para outros, Jesus foi apenas um grande guru. Jesus foi um guru. Já viu aquele Hare Krishna? Também é uma ramificação também do hinduísmo. Né? Eles vão cantando Hare, Hare, Hare. Já viu? Nunca viu? Não? É engraçado a beça eles, né? Aquela roupa esquisita, né? E de hippie. O movimento hippie tem muito a ver com o movimento Hare Krishna. E eles vão cantando aquela musiquinha que, na verdade, é um mantra, né, onde eles atraem ali a presença dos deuses através daquele mantra. Mas nota que, dentro do hinduísmo, com os seus 15% da população mundial como adepto, não tem resposta quanto a quem é Jesus. Imagine, irmãos, 1,5% da população mundial, 1,5 não, 15% da população mundial, 15% da população mundial, 7 bilhões e meio de habitantes tem o mundo? 8 bilhões? Quase 8 bilhões. Desses todos, 15%
que são hindus, não sabem quem é Jesus. Se a gente sair do hinduísmo e for para o islamismo, a gente está aprendendo aqui, né, sobre o mundo islâmico, existem cerca de 1,9 bilhões de pessoas, ou seja, 24% da população do globo terrestre professam a religião islâmica. Dentro do islamismo, você vai tentar lá um esforço para tentar entender quem é Jesus para os islâmicos. Nós temos aprendido aqui. Os muçulmanos consideram Jesus como Issa, um grande homem, um grande mensageiro. Não passa disso, talvez um enviado que teve um propósitozinho aqui na Terra, mas para eles, para os muçulmanos, é inadmissível que Jesus se identifique como Deus. E nós aprendemos na Bíblia Sagrada, na revelação do próprio Pedro, quando ele diz o seguinte: tu és quem? O Filho, Cristo, Filho do Deus vivo. Eles não sabem dessa realidade, eles não entendem assim. Mais uma religião, o hinduísmo, o islamismo, não tem condições de mostrar ao mundo quem é Jesus. Saindo do islamismo, a gente vai para o budismo. Eu acho que todo mundo conhece aquela personagem esquisita, não é? Careca, gordo, sentado com a perna cruzada, né? Buda, conhecido como, o nome dele é Siddhartha Gautama. Se você olhar para essa religião, 500 milhões de budistas ao redor do mundo, 500 milhões de budistas ao redor do mundo. Os países principais onde essa religião está presente é Japão, China, Tibete, Tailândia, Camboja, a própria Índia e também a Malásia. 500 milhões de pessoas que professam a religião budista não sabem quem é Jesus. Jesus, para eles, é apenas um homem iluminado. Outros budistas consideram apenas como Jesus como se fosse apenas um homem sábio. Um texto do budismo em São Issa, escrito no século II, fala a respeito de um profeta de Jerusalém que estudou, que esteve em um mosteiro no Nepal. Olha só o que eles dizem a respeito de Jesus. Por isso, as religiões elas são tentativas frustradas e incapazes de fazer o homem chegar a Deus e entender o plano da salvação que Deus fez através de Jesus. E onde é que podemos saber e compreender quem é Jesus? Também não está na religião cristã, porque a religião cristã também ela tem várias ramificações. A única forma, irmãos, do mundo conhecer quem é Jesus é através da Igreja do Senhor, que somos eu e você, que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós sabemos que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é Príncipe da paz, que Ele é aquele que era, que é e será eternamente. Ele é a raiz de Davi, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Você sabe dessa verdade e nós temos essa verdade e temos condições dadas por Deus, através do Espírito Santo, de dizer ao mundo que Jesus, Ele é o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aqueles que conhecem a Jesus recebem cura. A gente cantou aqui, e não somente porque a gente cantou aqui, é porque nós fomos curados pelo sangue de Jesus. Nós fomos curados de toda a nossa enfermidade. Quantos aqui, irmãos, têm história para contar? Irmãos aqui que tiveram câncer e foram curados. Amém ou não amém? Tem, porque Jesus, Ele é o Senhor que cura. Ele também é o nosso Jeová Rafá, é o Senhor que sara. A palavra de Deus nos diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si. Jesus tem poder para curar.
Se você olhar na Bíblia lá, você vai ver vários exemplos de milagre que Jesus operou. Jesus deu visão a cegos, deu audição a surdos, fez mudo falar, aleijado que vivia lá na beira do templo, levantou pela autoridade do nome de Jesus. Irmão, Jesus é maravilhoso e Ele é o Senhor que sara. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Você e eu conhecemos quem é Jesus. E só pode compartilhar Jesus quem conhece. Oh, aleluia! As religiões não têm capacidade nem competência de dizer ao mundo quem é Jesus. Você e eu temos, porque a gente tem comunhão com Ele, irmãos. Nós temos comunhão com Ele. Quando nós erramos, quando nós pecamos, Ele é o nosso advogado. Quando a gente peca, a gente dobra os nossos joelhos, clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor, Ele age conforme diz a palavra do Senhor lá em João, que diz: se confessarmos a Cristo os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Se você se sente um pecador, o pior de todos os homens, Jesus está aqui com o seu sangue para te limpar, para te purificar. E quando Satanás colocar o dedo em você e apontar para você: você fez isso, mas Jesus me perdoou. Você fez isso, o acusador vai ficar te acusando, mas você tem um advogado justo e fiel que está defendendo as suas causas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A revelação de Jesus ao longo da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, porque a gente não vai ver, na maioria dos livros do Antigo Testamento, lá de forma bem explícita o nome de Jesus. Mas no Antigo Testamento a gente vai ver, vai descobrir. Por isso que os judeus eles não são inocentes em relação a saber ou não sobre Jesus, porque os profetas falavam claramente sobre Jesus. Talvez a dificuldade de eles entenderem, dos judeus entenderem, foi em relação ao Messias. Porque ele esperava o quê? Um Messias como um grande guerreiro que viesse ao mundo, não é, para tirar, não é, os judeus do jugo do Império Romano. E quando eles viram Jesus, né, eles pensavam em Jesus vindo num grande cavalo branco, né? Só que Jesus não veio assim, ele veio montado numa jumentinha, entrando por Jerusalém em uma jumentinha. E as pessoas com palmas recebendo, dizendo: hosanas ao que vem em nome do Senhor. Um Jesus humilde, um Jesus que deixou, né, não teve por usurpação naquele momento, ele esvaziou-se, não é? Esvaziou-se da sua glória para estar no nosso meio, e ele entra ali em um jumento, montado em um jumentinho, não veio num cavalo branco. Mas vai ter um dia que ele virá montado num cavalo branco. A gente vai chegar lá. Oh, glória a Deus. Então, lá no livro de Gênesis, quando a gente lê sobre a Arca de Noé, por exemplo, né, a Arca de Noé ela é vista como uma tipificação da salvação de Cristo. Se lembra da Arca de Noé? Noé estava anunciando o que ali? O arrependimento. Não é porque o homem tinha pecado, Deus ia destruir a terra, e Noé teve um tempão ali anunciando, falando: gente, vocês precisam se arrepender. A porta foi aberta, entra na arca, vamos entrar na arca. E foram colocados na arca os animais, a família de Noé, e quem quisesse entrar na arca tinha a possibilidade de entrar na arca. Uma vez dentro da arca, foi selada a porta, fechada a porta, veio o dilúvio, e quem estava dentro da arca foi salvo. A arca é um lugar de segurança, salvação. Jesus, ele é a nossa arca. Tem um hino da arca que a gente canta: é Jesus a minha arca, em que posso descansar, repousar, não é? Então, Jesus, ele é a nossa arca. Lá, no Gênesis, a gente vai ver aí a arca simbolizando a segurança que Jesus traz e dá. Também quando Moisés também é uma representação, é uma tipificação de Cristo. Ainda lá no Gênesis, Moisés tirou o povo de Israel da escravidão do Egito.
Você lembra dessa história? Todo mundo conhece essa história. Não é? Quando Israel estava escravo no Egito, Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão. Da mesma forma também, Jesus, como superior a Moisés, libertou os homens da escravidão. Não mais a escravidão de uma nação como o Egito, mas Jesus nos resgatou da escravidão do pecado. Nós estávamos presos, perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus nos salvou. Através da redenção, da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele formou a sua igreja, e a igreja nada mais é do que aqueles que foram tirados para fora. É a eclésia, tirados para fora. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do... Nós somos cidadãos do... O nosso destino é o... Nós somos estrangeiros aqui por enquanto, mas brevemente o mesmo Senhor virá buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele para sempre, porque aqui não é a nossa terra. Brasil não é a nossa terra. A América não é a nossa terra. A nossa terra é a Canaã celestial, onde Jesus está nos aguardando de braços abertos e daqui a pouco nós estaremos para sempre com Ele. Ainda no livro de Gênesis, a gente vai ver lá a 10ª praga derramada sobre o Egito, e houve o sacrifício do Cordeiro Pascal. Você lembra dessa história? A última das pragas, a mais terrível de todas as pragas, que era a morte de todos os primogênitos do Egito, ou dos egípcios. O Cordeiro Pascal, ele foi morto, sacrificado, o povo foi conclamado, chamado por Deus para se santificarem, e ali eles sacrificaram um cordeiro pascal, cordeiro da Páscoa, e os judeus receberam ordem para que pegassem o sangue daquele cordeiro que tinha sido morto e passasse em todos os umbrais da porta, todos. Imagina, irmãos, cada judeu, mais de 1 milhão, não sei quantos milhões aí, naquela época tinha mais ou menos lá no... 700 mil só em condições de guerra. Tinha mulheres, tal, mais de 1 milhão. Pastor Adriel, me ajuda. Isso mesmo, né? Então, em torno de 3 milhões de pessoas. Dividido pelo número de casas, 3 milhões de pessoas, é muita casa. Mas todas as casas tinham que ter o quê? A marca do... Todas as casas que tinham a marca do sangue, quando foi a hora do anjo da morte passar nessas casas para ceifar os filhos primogênitos dos egípcios. Você lembra dessa história? Marca do sangue. O anjo da morte, ele saiu e entrava na casa de um egípcio, lá se foi um primogênito. Entrava na casa de outro, lá se foi um primogênito. Foi na casa do faraó, lá se foi o primogênito dele. E foi numa outra casa, e lá se foi. Quando batia na casa dos judeus, o anjo da morte vinha de... pisava o pé no freio, porque ele via o quê? A marca do sangue. Assim é conosco também, irmãos. O anjo da morte, Satanás, ele pode tentar matar a sua vida, mas quando ele vai, eu vou acabar com esse crente, eu vou destruir ele. Quando ele vai pertinho ali, ele puxa o freio, né? Como é que é, né? Um freio mais ou menos, né? Ele para. Sabe por quê, irmãos? Porque a marca do sangue está sobre a sua vida e o diabo não tem poder sobre você. Ele pode tentar, mas quando ele vê o sangue de Jesus na sua vida, ele, opa, aí eu não posso. Porque não tem, ele pode ser forte, irmãos, mas conosco está um que é muito mais forte, muito mais poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele cordeiro pascual, ele simbolizava Jesus lá no Antigo Testamento. A serpente de bronze, se lembra? Quando os judeus tinham pecado e Deus permitiu que umas serpentes mortais, terríveis, irmãos, que invadiu lá onde os judeus estavam e começavam a picar. E era tão terrível o veneno dessas serpentes, que quando alguém era picado, além da dor, ele morria, quase que imediatamente. Veneno mortal, sem cura, não tinha jeito. Era picado por aquelas víboras, pela serpente,
eram mortos. Não tinha antídoto. Não tinha um soro antiofídico. Não tinha remédio. Aí o povo vai diante de Moisés e fala: Moisés, nos ajuda. Peça a Deus aí para que nos ajude e tenha misericórdia de nós e afaste-se de nós. E Moisés vai lá e se prostra diante de Deus e Deus fala para ele o seguinte: olha, pega uma serpente de bronze, coloca ela, essa serpente de bronze, numa haste. E todo mundo, todos aqueles que forem picados por essas serpentes, ao olharem para a serpente de bronze, que foi erguida, serão o quê? Curados. Irmãos, aquilo era uma simbologia clara. Moisés, ele ergueu numa haste uma serpente de bronze. E todo mundo que olhava para a serpente de bronze era curado. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E ele foi levantado numa haste, no madeiro. Na cruz do Calvário, ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. E hoje, irmãos, o veneno satânico da morte eterna, do pecado, não tem poder sobre nós. Quando nós vamos lá para o Calvário, levantamos a nossa cabeça para o madeiro e vemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele derramando o seu sangue. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus, o veneno mortal do pecado não tem mais poder sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquela serpente de bronze simbolizava Jesus. Vou pensar um pouquinho. Lá em Isaías 53, o profeta Isaías fala sobre o servo sofredor, mostrando de maneira clara que ele estava falando do sofrimento de Jesus e a sua obra expiatória. Isaías é fantástico. O profeta Isaías, quando você lê, parece que ele estava vendo, ele estava presente. Ele foi levado como ovelha ao matadouro. Irmãos, era uma visão que Isaías estava tendo. 650 anos antes de Jesus vir ao mundo. O profeta Isaías já mostrava todo o panorama do que iria acontecer. Por isso que os judeus não são indesculpáveis. Porque o profeta Isaías profetizou para quem? Para os judeus, para eles. Mostrando de maneira clara o que ia acontecer no futuro. E Jesus veio e ele foi rejeitado. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram, mas os seus não o. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. O que você é hoje, irmãos? Você não é mais criatura apenas, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Louvado. Já pensou nisso já? Você ser considerado, chamado de filho de Deus? Você não é apenas mais criatura de Deus. Você não é apenas servo de Deus. Você é filho de Deus. Ah, que coisa maravilhosa, né? E nós temos um pai que protege. Qual é o filho que... Oh, que coisa maravilhosa. Qual é o pai que não protege o filho? Qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Se assim somos nós, enquanto os pais, imagine o nosso Pai que está nos céus, irmãos, que pode dar para a gente muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. O que você precisa nesta manhã? Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns vão dizer assim, mas um dos profetas, é Jeremias, que é João Batista. E muita gente não usufrui, irmão, de tudo aquilo que a palavra de Deus coloca à disposição dele, porque desconhecem, não têm comunhão, não tem relacionamento. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar conosco até hoje. Porque se lembra lá no Jardim do Éden? De que Deus ele descia todas as tardes para quê? Para
conversar, trocar uma ideia, né? Vou falar com a minha criatura, né? Aquele que eu criei, semelhante a nós, que é Adão. Deus descia toda a tarde para conversar com Adão. Você acha que Deus mudou? O grupo de louvor, às vezes, canta assim: Deus não muda e não falha, permanece sempre o mesmo, poderoso e tremendo, agindo Ele, quem impedirá? Deus não mudou. Ele quer te visitar todos os dias, Ele quer conversar contigo. Ele está falando com você assim: filhinho, o que você precisa? O que você precisa para anunciar o meu evangelho? Você precisa de cura? Eu tenho cura. Você precisa de recursos financeiros? Eu sou o Senhor, dono do ouro e da prata. Você está precisando de um milagre? Eu sou o Deus que faz milagres e opera maravilhas. O Senhor quer se relacionar conosco. Ele tem tudo que nós precisamos, irmãos. Ele é a resposta. Nós temos, através da sua palavra, a resposta de quem Ele é. As religiões não têm, mas você e eu temos ao alcance da nossa mão, dos nossos olhos, a palavra de Deus. Leia, ou medite na palavra do Senhor, e o Senhor Ele vai se revelar a você. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor? Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Mateus, lógico, a gente sabe que os evangelhos, eles falam a respeito de quem? De Jesus. Não é? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Mas quando você vê lá nos evangelhos quem é Jesus, cada evangelista, ele vai mostrar Jesus, vai apresentar a Jesus de uma forma. Por quê? Porque os evangelistas, cada um deles escreveram para um povo. Quando a gente vai lá para Mateus, Mateus descreve Jesus para os judeus como descendente de Abraão, como descendente, né, vindo da raiz de Jessé, portanto, Jesus era rei de Israel, e ele era o Messias esperado pelos judeus. Quando a gente vai lá para o livro de Marcos, Marcos mostra Jesus como servo sofredor, exatamente como Isaías o descreve no capítulo 53, não é? Aquele que veio para servir e não para ser servido. Servir a toda a humanidade, resgatando da morte eterna. Quando a gente vai para Lucas, ele descreve Jesus como um homem perfeito, em quem não há pecado. Mas por que escreve para Lucas? Porque Lucas escreve para os gregos. E os gregos, eles buscavam o quê? Encontrar a perfeição, o homem perfeito. E Lucas mostra justamente que Jesus era este homem perfeito que os gregos buscavam. Mas quando a gente vai para o livro de João, João já começa não mostrando Jesus como apenas um rei, não mostrando Jesus apenas como um servo sofredor, não apenas mostrando Jesus como um homem perfeito, mas mais ainda, João ele vai lá no âmago, ele vai lá em cima, ele vai lá nas alturas e diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sabe o que é o Verbo? O Verbo, ele é a razão de ser de uma frase. Não existe frase completa sem verbo. Quando Deus fala assim, ó, haja luz, qual é onde está o verbo? É luz, o verbo? É no haja. É o haja que faz a coisa acontecer. Entendeu isso? Por isso que João fala assim, ó, ele era o verbo, no princípio ele era o verbo estava com Deus. Quando Deus falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos está no singular ou no plural? No plural, ou seja, na criação tinha mais de um. Claro que nós entendemos pela palavra de Deus que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus.
E quando o homem foi formado, façamos o homem à nossa imagem e à semelhança, Deus estava. O façamos o que é? É o verbo, agir, fazer. Começaram a fazer um boneco de barro. No primeiro momento era apenas um boneco de barro, até que Deus soprou nas suas narinas e aquele boneco de barro se tornou o quê? Alma vivente. Sem o sopro do Espírito Santo, irmãos, nós somos apenas bonecos de barro. Mas com o sopro do Espírito Santo, irmãos, nós somos uma potência nas mãos de Deus para falar, para anunciar para o mundo que Jesus Cristo, Ele vive, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo perdoa pecados, que Jesus tem a resposta para todas as indagações que as religiões não têm, mas Jesus tem. Nós temos a resposta que o mundo precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma das partes mais lindas que existem, já vou finalizando, de quem é Jesus, que não foi ainda especificado de uma forma clara ali entre os evangelistas, né? Nos 4 evangelhos. Também no Antigo Testamento não fica de uma maneira tão clara como no Apocalipse, que é quando mostra a maneira como esse Jesus ele vai se revelar ao mundo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 19. Porque é importante que nós entendamos e compreendamos isso. Quem é Jesus? Servo sofredor, o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de ser. Mas quando você vai lá para Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 18, diz o seguinte: nós sabemos que haverá uma grande batalha final. E nessa batalha final, depois vai acontecer coisas tremendas que são reveladas aqui por João, no Apocalipse. Ele diz o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de... E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu em cavaleiros brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode louvar o nome do Senhor por isso? Irmãos, o Senhor ele virá buscar a sua igreja. O Senhor virá nos resgatar. E nós sabemos que nós não estaremos aqui, porque nós não estaremos durante o período da grande tribulação. Assim nós cremos, assim nós professamos, não é? Mas haverá um dia em que se levantará uma grande guerra, e o Senhor, ele virá dos altos céus, se revelando de uma maneira total, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus para você? É apenas um dos profetas? É Jeremias? É João Batista? Ou para nós ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso? Irmão, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, eu quero te convidar a glorificar o nome do Senhor neste momento, porque Ele é o nosso Senhor e fora dele não há Salvador.
É Ele quem nos sara, é Ele quem nos perdoa, é Ele que nos limpa, é Ele que nos lava, é Ele que nos purifica. É por Ele, é para Ele que nós estamos aqui nesta manhã para glorificar e exaltar o Seu santo nome e reconhecemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Quantos aqui reconhecem Jesus como o Senhor dos senhores? Precisamos anunciar ao mundo, irmãos. Essa mensagem tem que ser compartilhada. A responsabilidade, ela é nossa. Foi para isso que Jesus nos chamou. Hoje é um dia de conscientização. Eu sei que é um pouco complicado a gente trabalhar de uma forma temática, mas o Senhor, Ele quer usar esta igreja. Nós louvamos ao Senhor porque nós fazemos parte de uma igreja que ela é missionária. É uma igreja cujo pastor tem o coração na obra missionária. É um pastor que tem se preocupado com o sofrimento das nações. Eu estava vendo, fazendo uma pesquisa um dia desses, um camarada fazendo o seguinte comentário. Às vezes a ignorância ela é muito complicada. Eu já ouvi pessoas falando assim, poxa, nós estamos levando o evangelho para a Europa? Por que não está levando para a África? E quem diz que não está sendo levado na África? Só que na África os corações estão abertos para a pregação do Evangelho e o Evangelho tem crescido na África. Agora, você sabe onde que mais tem sofrido a igreja nesses últimos anos? É na Europa. E o camarada que eu estava lendo, o comentário dele é o seguinte, esses cristãos estão pensando que vão continuar como era antigamente. Mas não vão, não. Nós estamos acabando com o cristianismo na Europa. As igrejas na Europa, à noite, é uma danceteria. E de dia, muitas igrejas. E de dia, é igreja, com meia dúzia de pessoas. O secularismo varreu a Europa, onde outrora foi um dos berços do evangelismo e de missões. Hoje, irmãos, nós tivemos, eu e o Basti tivemos eu não lembro se foi Gales, quando nós fomos numa igreja antiga, uma igreja grande, uma igreja enorme. Acho que foi em Gales, sim. Não. Na Escócia. Na Escócia. E nós fomos convidados para ir na igreja, e o pastor foi conversar conosco lá. Irmãos, uma igreja que dava 4 vezes a extensão do nosso templo aqui, sem exagero. Bonita, aquela estrutura, sabe? E tinha meia dúzia de pessoas bem velhinhas e idosas, que ainda se mantinham buscando a face do Senhor. Essa é a realidade da Europa. Por isso que a Europa precisa do Senhor Jesus. A Europa precisa de um avivamento, como nós também precisamos, mas eles precisam mais. Sabe por quê? Porque eles perderam o fervor, a alegria do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que pedir, irmãos, Senhor, aviva a tua obra, vivifica a tua igreja, derrama do teu Espírito sobre o teu povo e levanta um grande exército que vai marchando com a bandeira da salvação na mão e dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo perdoa e que Ele batiza com o Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Precisamos da graça do Senhor na nossa vida e assumirmos essa responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos de falar do teu amor. Jovem, fale do amor de Jesus. Não sinta vergonha. A gente sabe que a maioria das universidades, das escolas de ensino médio, elas são secularizadas. O progressismo tomou conta. Se você vai lá e se manifesta como crente de Jesus Cristo, você muitas das vezes é discriminado. Mas não tem importância não que você seja discriminado. Mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. É por isso que você é salvo. É por isso que você está aqui. Fale do amor de Deus. Não importa se o mundo pensa o contrário, não.
O que importa é o que a palavra de Deus fala a respeito de mim. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa professar isso, irmãos. Aqueles como eu são um pouquinho mais velhos, também não tem desculpa, não. Porque a Bíblia fala o quê? Que na velhice os velhos dariam... Você quer dar fruto? Oh. Com a autorização do pastor Alci. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu creio que os irmãos entenderam a responsabilidade que está sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Eu não sei se nesta noite entrou alguém que não tinha ainda ou não teve essa consciência e não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não sei se tem alguém que ainda não tomou a sua decisão. Me parece aqui que todos são crentes. Mas nós vamos abrir essa oportunidade. Tem alguém para Jesus nesta manhã? Nós fomos, está difícil, irmãos, nós fomos ontem com o pastor Robson, mas estou profetizando, o presbítero Robson, o pastor Eduardo, ali na frente do Seabra, e falando do amor de Deus para o pessoal lá, mais ou menos 1h15, 1h30, falando, convidando. Está difícil. Mas o Senhor, Ele conta com a sua igreja, Ele conta conosco, irmãos. Nós somos os agentes de Deus na igreja dos últimos tempos. A gente precisa falar do amor de Deus. E mais do que falar, é viver o Evangelho como uma carta aberta que pode ser lida pelo mundo. Ali vai um crente, ali vai um lavado e remido pelo sangue de Jesus. Opa, esse cara aqui é diferente, não igual ao mundo. E eu quero te fazer um desafio nesta manhã. Se você não está satisfeito com a sua vida em relação a compartilhar o amor de Deus, a fazer o nome do Senhor conhecido, mas o convite também para aqueles que ainda não se decidiram a Cristo continua aberto. Mas agora eu quero convidar crentes que sabem e sentem a responsabilidade que está sobre a igreja do Senhor e que querem se colocar nas mãos do Senhor como instrumento dele, para fazer o seu nome conhecido entre todas as nações, a começar aqui por onde você está, aonde nós estamos plantados, aqui na América. Você quer ser usado pelo Senhor para compartilhar do seu amor, para mostrar quem Jesus é, para falar do amor de Deus? Eu quero te convidar para vir aqui à frente, para que o Senhor renove, coloque o desejo no seu coração de compartilhar, de falar do seu amor. Pode vir à frente, nós vamos orar, mas toma uma posição de fé na sua vida. A gente não pode ficar na mesmice, a gente não pode ficar na mediocridade. A gente precisa de algo maior, algo melhor, fazer mais para o Senhor. Oh Deus, aleluia! Os irmãos têm a liberdade para vir à frente. Oh Deus, sem gozo e paz e sem luz. Oh, quantas pessoas estão precisando, irmãos, de uma palavra de salvação. Se Deus tocou no seu coração nesta manhã, não endureça o seu coração, vem à frente. Essa é a oportunidade que o Senhor Deus está te dando. O Senhor Jesus está te dando. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor. Acenda, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, eu receberei Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Senhor, e os Teus servos aqui estão, Senhor, prontos, disponíveis, Senhor, para que o Senhor os use com poder, para que o Senhor os use, Senhor, com grande poder, ó Pai, e autoridade,
para falar do teu amor, para mostrar ao mundo que o Senhor tem a solução, Senhor, que o mundo precisa, Pai. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, como vasos, como vasos de barro, Senhor, reconhecendo que o Senhor é aquele, Senhor, que pode e que tem escondidos os teus tesouros em vasos de barro. E nós, Senhor, nos colocamos em tuas mãos, suplicando a tua intervenção sobre as nossas vidas, para que cada um de nós, cada um dos teus filhos que aqui estão, possa fazer a diferença, Senhor, neste mundo que está em caos, Senhor, neste mundo que está em confusão, milhões de pessoas caminhando a passos largos para o inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação. Ó Senhor, sem eu conhecer e sem ouvir a tua palavra. Deus eterno, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos de joelhos na tua presença, reconhecendo, Senhor, a necessidade, Senhor, de sermos fiéis a ti e podemos compartilhar a tua palavra, falar do teu amor, dizer que o Senhor salva, dizer que o Senhor reina, dizer que o Senhor cura, dizer que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Senhor, usa os teus servos, visita os teus servos nesta manhã. Ó Deus, fala profundamente em seus corações, faz de nós, Senhor, vasos novos para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. Abençoa os teus filhos, Senhor. O Senhor sabe a necessidade, os limites de cada um, Senhor, e o Senhor pode nesta manhã se revelar na vida deles de uma maneira poderosa, Senhor, de tal forma que eles se sintam, Senhor, ó Pai querido, entusiasmados para proclamar a tua palavra, para falar do teu amor, compartilhar o teu evangelho. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, ó Senhor, o Senhor nos chamou, Senhor, lá das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós queremos compartilhar este amor, queremos compartilhar a tua palavra para aqueles que ainda não te conhecem. Levanta, Senhor, entre nós, levanta no meio desses que estão aqui de joelhos na tua presença, ó homens e mulheres comprometidos, compromissados com a pregação do teu evangelho, para anunciar a tua palavra e dizer que só o Senhor salva, que o Senhor é vida, que o Senhor transforma o mais vil pecador. Senhor Deus, abençoa o teu povo e derrama a tua graça sobre cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.